Ansiedade na carreira. O que fazer? Agora, eu e você vamos falar sobre esse tema. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Antônio Barreto. Seja muito bem-vindo aqui à minha rede social, ao meu canal. Como eu falei na última terça-feira, eu estou criando esse espaço aqui, essa linha direta, para a gente poder conversar e seguindo uma linha do tempo. Eu falei sobre o poder do ambiente, sobre a nossa vida, sobre a nossa carreira. E hoje eu quero falar sobre a ansiedade na nossa carreira. Eu sou um profissional do mercado financeiro, tenho 31 anos de idade, sendo que 15 eu dediquei à minha carreira. E além da questão do mercado financeiro, eu sou cantor, sou músico, tenho outras atividades que não estou exercendo tanto, mas que também me geraram essa ansiedade. Eu posso falar com propriedade que a ansiedade é um dos principais sintomas que as pessoas estão sentindo hoje. Ora, vinda por parte da própria família, ora pelo círculo de amizade que ela vive, ora pela questão do trabalho ou dos relacionamentos. As pessoas ou elas estão vivendo de um sofrimento no passado, ou elas estão enrolando no seu presente e estão morrendo por algo que nem aconteceu. Então a gente trabalhou aqui as 3 etapas do tempo: passado, presente e futuro. E hoje eu quero falar sobre a ansiedade, que a ansiedade nada mais é do que você sofrer por algo que ainda vai acontecer, por algo que nem se concretizou ainda. E sobre a questão da ansiedade na carreira, eu quero separar aqui 2 coisas muito importantes, tá? Quando a gente fala sobre ansiedade, você ser uma pessoa precoce, você querer acelerar demais, não tem problema se você se preparar e correr muito mais do que as demais pessoas que não vão ter essa aceleração. Mas se você busca somente querer acelerar a sua carreira sem se preparar antes, isso é um problema. E agora eu quero compartilhar com vocês, porque assim, falar de outras pessoas eu não sei, eu vou falar sobre mim, sobre a experiência que eu vivi e como isso doeu num determinado momento, mas como eu apliquei isso depois na minha vida. Em 2013, por uma questão pessoal, eu tomei a decisão de 2012 para 2013, de 17 de janeiro de 2013, eu fui embora para São Paulo. E chegando em São Paulo, eu tinha que buscar um trabalho, sendo que eu tinha trabalhado anteriormente na Caixa Econômica como estagiário, foi meu primeiro emprego, depois da agricultura familiar. Trabalhar na Caixa Econômica foi meu primeiro emprego, fiquei lá durante 2 anos. Depois eu fui servidor público, eu passei no concurso municipal e assumi como agente administrativo do município de Senador Pompeu. E depois pedi exoneração, era um trabalho provisório, salvo engano, eu acho que era de 1 ano ou era 2 anos. Eu pedi exoneração do cargo, pedi demissão e fui embora para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, eu precisava arrumar um emprego, mas eu sabia que só arrumando um emprego não ia resolver, eu tinha que estudar, e aí eu comecei a buscar uma oportunidade. A minha atual esposa, e no momento namorada Poliane, ela estudava na FMU, que na época tinha um nome, acho que até mais forte do que hoje, era uma universidade muito bem colocada lá em São Paulo. Eu já tinha entrado na faculdade, hoje Universidade Sumaré, na época Faculdade Sumaré, lá no Bom Retiro. E aí uma empresa chamada Mercado Eletrônico, que na época era uma empresa de trade, eles faziam transações, ele foi até a FMU para convocar os alunos, convidar os alunos para participar de um processo seletivo, para trabalhar nessa área lá da empresa. E a Poli acabou me indicando, eu estava no primeiro semestre de administração de empresas. E aí o que acontece? Eu sempre fui um cara comercial, eu sempre gostei de gente, eu sempre gostei de me comunicar, eu já tinha feito teatro de rua, eu já era cantor, então assim, conversar para mim sempre foi uma questão que eu gosto de fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês. E aí eu fui participar de uma entrevista na Berrini, um dos prédios mais tops na época que tinha lá. E começou com uma dinâmica em grupo, eu acho que tinha umas 40 pessoas na sala. E a ansiedade começou do momento que eu entrei naquela sala. Primeiro eu pensei assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Os caras tudo de terno, FMU, Mackenzie,
Pô, os caras aparentavam ser mais preparados do que eu. Só que aí eu falei, cara, o que é que eu vou fazer para chamar a atenção aqui? Eu vou me impor. E aí, diferente do que eu faço hoje eu sou um cara que eu não importo muito em ser o primeiro a falar, em ser o primeiro a dar opinião, isso não me interessa muito. Na época não. Na época eu era bem ansioso e a minha opinião tinha que ser a primeira e eu ia pra cima com vontade de vencer mesmo, de ser o primeiro, eu não queria saber de segundo. E eu também não tinha escolha, né? Porque eu estava procurando emprego, eu já estava quase há 3 meses desempregado em São Paulo, precisava trabalhar. Ansiedade do emprego e ansiedade também para me sustentar. E aí, dessas 40 pessoas, eu fiz a entrevista, a dinâmica lá em grupo, passei. Uma dinâmica com menos pessoas, passei. E aí cheguei na entrevista com o diretor da área na época. E aí, o diretor, a gerente de RH, eu era assistente de RH, mas era do RH, e eu moleque, moleque de 19 anos de idade, mas com muito sangue nos olhos e vontade de fazer o negócio acontecer. Ansiedade já estava, o salário na época era R$ 2.500. Eu ganhava na prefeitura de ir para São Paulo R$ 600. Então eu falei, puta, se eu vou ganhar 2.500, eu tô rico, né? Já tô boneco aqui em São Paulo. E aí, primeiro erro, né? Já subiu a questão que eu já estava fazendo conta com dinheiro que eu nem tinha ganhado ainda, mas tudo bem, não é pecado sonhar. E aí na entrevista eu fui pra cima, e puta, agressividade comercial, aquela porra toda. E aí a menina do RH olhou pra mim e falou, olha, você é muito reativo. Eu falei, reativo? Por quê? Ela falou, tudo que a gente fala, você realmente tem uma resposta, você vai... Eu fiquei assim parado, aí o diretor comercial olhou pra mim e falou, olha, Antônio, você é um menino que tem... Realmente me chamou de menino, e eu realmente era um menino. Você é um menino que tem potencial, você é um cara que tem a veia comercial, e eu não posso estragar a sua carreira. A cadeira que eu tenho aqui, imagina uma cadeira. Você vai sentar nessa cadeira e você vai ficar assim, ó, se batendo. A cadeira tá grande para você hoje. Não é que você não vá ter a capacidade de executar isso. Não é que você não vai poder se qualificar e crescer para estar nessa posição. Mas se eu te coloco aqui, ao invés de você crescer, você vai cair, porque você não tem as qualificações, você não tem o domínio emocional, você não tem o trato do negócio. Então, eu posso te direcionar para a nossa área de vendas? Aí eu olhei para ele, eu estava totalmente desnorteado, eu falei, cara, pode. Só que eu achei que ele tinha falado aquilo da boca para fora. E aí, no dia seguinte eu participei de uma entrevista que era para trabalhar de recepcionista no Poupa Tempo, era atendente recepcionista, lá no Poupa Tempo de Santa Amaro. E puta, você imagina, você faz uma entrevista na Berrine com 40 pessoas, Mackenzie, aquele negócio todo. Eu fui fazer a entrevista para ser atendente, basicamente a menina mandou assinar uma ficha e tá contratado. Basicamente foi exatamente isso, tá? Nem dinâmica teve. Eu preenchi meus dados, ela viu que eu não tinha problema no meu nome e eu comecei a trabalhar. 2 semanas depois que eu começo a trabalhar, eu recebo um e-mail do cara falando que tinha me direcionado para uma área comercial. E realmente ele me direcionou. Eu fui chamado, só que eu já estava trabalhando, fiquei com medo de pedir para sair de lá e não passar no outro, e acabei não fazendo isso. E aí eu trabalho no Poupa Tempo, um ano depois eu ingresso no Santander, e aí vou crescendo na minha carreira, vou começando a ganhar corpo, e um dia eu estava descendo na estação Pinheiros, lá em São Paulo, e para quem conhece, você pode ver na internet, a estação Pinheiros ela é bem um subsolo bem grande e tem várias escadas. E aí, na época, eu descia as escadas e subia correndo para poder ganhar tempo, aquela loucura de São Paulo. E eu encontrei esse cara. E naquela época eu já estava avançado na faculdade, eu já tinha entendido como era o jogo do mundo corporativo, pelo menos tinha começado a entender como é que era. E eu apertei a mão daquele cara e eu falei, cara, obrigado. E eu tenho certeza que até hoje ele não deve saber porque ele ganhou aquele obrigado e porque eu falei aquilo com ele. Porque aquela lição que ele me deu naquele dia, eu levo até hoje para minha vida.
Eu sou uma pessoa que já trabalhei em diversas instituições financeiras. Todas que eu trabalhei até hoje, eu escolhi trabalhar. A única que realmente eu fui levado foi a Caixa Econômica, porque eu nem sabia o que era trabalho. Todas as outras eu decidi, ou por convite, ou por interesse próprio, por alguma situação, ir para lá. E aquela conversa que eu tive naquele dia que ele me falou sobre essa questão da cadeira ficar grande, é a nossa ansiedade. A gente quer crescer, mas será que a gente está sujeito a pagar o preço do crescimento? E não tem problema nenhum. Se você está numa função que você acredita e você busca conhecimento, você fala, cara, essa função já deu para mim, eu acho que aqui eu já entreguei o que eu tinha que entregar. E outra coisa também, isso aí é muito particular. Tem pessoas que entregam o que tem que entregar em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, 6 meses, 8 meses, sei lá. Depende muito da intensidade da pessoa, da experiência e do que ela deseja para ela. Mas o ponto o ponto central aqui é como você pode trabalhar essa ansiedade. Deixe de pensar no que pode acontecer no futuro e domine o que está acontecendo hoje. Para fazer uma determinada coisa na minha carreira, o que é que eu preciso fazer? Olha, eu preciso trabalhar minha oratória, eu preciso trabalhar minha postura, eu preciso trabalhar minha escrita, eu preciso trabalhar o meu convívio, as minhas skills, eu preciso aprender a falar inglês, eu preciso saber falar a língua popular ou a língua mais executiva, que são os dialetos que você fala. O que você precisa fazer hoje? Cara, descobri que todo mundo tem muito gap, mas aí tem uns gaps mais gritantes. Eu vou dizer o meu maior gap hoje é o inglês. Hoje uma das coisas que eu estou batalhando para superar é justamente o inglês. Então assim, cara, você sabe o que pode te atrapalhar, o que te limita hoje? Ao invés de você ficar ansioso, vai se preparar, vai estudar. Sai daquele ambiente, sai daqueles locais que não te agrega e toma a tua carreira, toma a tua vida para você e começa a desenhar o que você tem que desenhar. Aí você tira a ansiedade do que pode acontecer, do que vai acontecer, você deixa aquela tristeza das frustrações que passou e você deixa de enrolar no presente, você começa a ter atitudes, você vê que você parou de viver o passado, parou de enrolar no presente e começou a deixar de ficar querendo viver o futuro. Com isso, você começa a ter o direcionamento e começa a tentar tirar essa ansiedade. E por último aqui, eu quero fazer um apelo aos pais, às pessoas que vivem. Deixem as pessoas viverem o tempo delas. Parem de querer atropelar ou julgar as pessoas pela a questão. Por exemplo, eu vi uma situação, e aqui é um fato real. Eu vi 2 pais, né, um casal, eles falando assim, ó, a minha filha está depressiva. Eu falei, sua filha deve ser por quê? Eu falei, ela terminou bioquímica, eu morava em São Paulo ainda, e ela não conseguiu uma posição de gerente em um determinado lugar. Aí eu olhei para ela e falei, mas a única vaga que tem é de gerente? Ou ela pode começar como um assistente, como, sei lá, uma pessoa, um cargo inicial para poder ganhar experiência e tudo mais? Porque uma coisa é faculdade. Eu sou formado em administração de empresas, gosto muito da minha formação, honro a Deus por ela e falo com toda franqueza. Eu aprendi o que é administração de empresas trabalhando. A faculdade ela me deu insumos, mas quem terminou faculdade e acha que sabe alguma coisa, desculpa meu amigo, você é um júnior. Tem que ir para o mundo. A vida que vai te ensinar, a faculdade te dá os insumos e as ferramentas para você construir na sua vida. E aí eu olhei para eles e falei, gente, mas por que ela não começa? E eles falaram, não, porque ela quer ser gerente tal. Na verdade, a pressão sobre aquela moça que eu nem cheguei a conhecer, boa parte não estava por causa dela. Estava por causa do que os pais dela desejavam para ela, que a menina tinha que ser a gerente, porque ela tinha acabado de se formar. Então, não bote mais peso em quem já está com fardo muito grande. E sim procure apoiar onde você puder. Se você pode apoiar, dê uma palavra amiga. Se você não pode apoiar, fica quieto e vai embora. Tá bom? Então você que está aí tendo essa questão da ansiedade na sua carreira, busque se concentrar no presente, no que você precisa melhorar, nos seus gaps,
nas suas falhas, ou e o que você é bom, tente aprimorar, tente evoluir com isso. Se você achou que esse conteúdo fez sentido para você, se você achou que agregou alguma coisa, comenta, compartilha com a turma aí e vamos fortalecer esse momento aqui de troca de ideias e de enriquecimento, tanto para mim como para você. Tá bom? Um abraço e até breve.